duas partículas de cargas elétricas Q1, 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb, e Q2, 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb, estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros. Sendo K 9 vezes 10 a nona, a intensidade da força de interação entre elas em newtons é de. D ao quadrado. Nove vezes 4, 36, 36 vezes 6, 216. Menos 16 com menos 16 dá menos 32, menos 32 mais 9, menos 23. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2 dá 18, Duzentos e 16 dividido por 9, nós temos 24. 24 vezes menos 23, com mais 18, porque tá dividindo, então eu tenho que subtrair. Vou fazer a continha aqui para vocês. Menos 23, menos 18. Que dá mais 23 mais 18, menos 5. Porém, aqui a gente não tem o 24 vezes 10 a menos 5, mas nós temos 2,4 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa, ok? Duas partículas eletricamente carregadas com mais 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde o K é 9 vezes 10 a nona. A força de interação entre essas cargas é... Primeiro, nós vamos analisar que nós temos duas cargas idênticas, né? As duas com carga positiva. Como as duas têm carga positiva, a sua força é de repulsão, ou seja, nós já descartamos a alternativa C e D. Colocando na nossa fórmula, o K é 9 vezes 10 a nona, Q1 e Q2 são iguais, então 8 vezes 10 a menos 6 e 8 vezes 10 a menos 6. O D, que é minha distância, está em centímetros, lembrando que eu preciso usar em metros, por isso eu vou colocar 0,3 ao quadrado. Nove vezes 8, 72. 72 vezes 8, 576. Nós temos aqui menos 6 com menos 6 dá menos 12. 9 com menos 12, menos 3. 0,3 ao quadrado é 0,09. Fazendo essa conta, 576
vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 0,09. Nós temos aqui 6,4 newtons. Então, a nossa alternativa correta é de repulsão igual a 6,4 newtons. De acordo com a lei de Coulomb, assinale a alternativa correta. A força de interação entre duas cargas é proporcional à massa que elas possuem? Bom, primeiramente, a gente fala da quantidade de carga que cada uma tem. Então, a força de interação depende da quantidade de carga e não a sua massa. Elas podem ter mesma massa e quantidade de cargas diferentes, então aí a força de interação será diferente. Então, nós iremos descartar a primeira alternativa. A força elétrica entre duas cargas independe da distância entre elas? Também não, porque quanto mais longe é a distância entre as cargas, menor é a força de interação entre elas. Descartamos também a B. Letra C. A força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas? Essa sim, porque nós multiplicamos as duas cargas. Então, se aumenta a quantidade de cargas, possivelmente aumenta a interação entre as forças, ela é diretamente proporcional. Então, nós temos aqui uma possível alternativa correta. D. A força eletrostática é diretamente proporcional à distância entre as cargas? Não. Por quê? Quanto maior a distância entre as cargas, menos intensa vai ser essa força. E quanto mais próxima serão essas cargas, mais intensa. Então, nós temos uma força indiretamente e não diretamente. Por isso, vamos também descartar a alternativa D. E. A constante eletrostática K é a mesma para qualquer meio material? Não. A constante eletrostática K, ela vai variar de acordo com cada material. Por quê? Ela é a influência do meio para aquela interação entre as cargas. Ok? Então, nós também descartamos essa e assinalamos a alternativa correta C. Duas partículas de cargas de mesmo sinal, cujos valores são 5 microcoulomb e 7 microcoulombs, estão separadas no vácuo por uma distância de 4 metros. Qual é o módulo das forças de interação elétrica entre essas partículas? Aqui não foi dado, mas nós já sabemos que quando nós trabalhamos com o vácuo, a nossa constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona. Então, nós vamos colocar agora na nossa fórmula. Q1, 5 microcoulombs. Nós temos aqui uma unidade de medida que não é utilizada nessa fórmula, então esse prefixo, eu preciso substituir ele por 10 elevado a menos 6. Farei uma anotação aqui, que 1 micro é igual a 10 elevado a menos 6. Então, já vou substituir 5 vezes 10 a menos 6, vezes 7 vezes 10 a menos 6, porque ele também é microcoulomb, dividido por d ao quadrado. d ao quadrado da nossa distância é 4. Nove vezes 5, 45. 45 vezes 7, 315. Menos 6 com menos 6, menos 12. Menos 12 mais 9, menos 3. 4 ao quadrado, 16. Fazendo, então, 315 dividido por 16, 19,7 vezes 10 a menos 3
aproximadamente em newtons. Alternativa A. Calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes, 3 vezes 10 a menos 5 e 5 vezes 10 a menos 6, que se encontram no vácuo, separados por uma distância de 15 centímetros. Novamente, não foi dada a constante, porém, como foi dada que ela está no vácuo. Então, nós temos 9 vezes 10 a nona. 15 centímetros em metros, nós temos 0,15, que é o que nós precisamos usar. As outras unidades de medidas já estão certas. Utilizando a nossa fórmula, K, 9 vezes 10 a nona, Q1, 3 vezes 10 a menos 5, Q2, 5 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,15 ao quadrado. 9 vezes 3, 27, 27 vezes 5, 135. 9 com menos 11, 10 a menos 2, dividido por 0,0225. Fazendo a divisão, nós temos que a nossa força é 60 newtons. Alternativa correta, C. Duas esferas recebem, respectivamente, cargas iguais a 2 microcoulomb e menos 4 microcoulomb. Se colocarmos as esferas em contato e depois as afastarmos por 2 centímetros, qual será a força de interação elétrica entre elas? Duas esferas recebem, respectivamente, cargas iguais a 2 microcoulomb e menos 4 microcoulombs. Se colocarmos as esferas em contato e depois as afastarmos por 2 centímetros, qual será a força de interação elétrica entre elas? Então, primeiro, vamos colocá-las em contato. Nós temos 2 mais menos 4 dividido por 2, né? São duas cargas, então eu divido por 2. 2 menos 4 dá menos 2, menos 2 dividido por 2, menos 1 microcoulomb cada nova carga. Calculando então a força de interação, nove vezes 10 a nona, Q1 e Q2, os dois são menos 1 microcoulomb, lembrando que o micro equivale a 10 a menos 6. Como eu tenho módulo de cargas, esse negativo não entra, então 1 vezes 10 a menos 6 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6. A minha distância é de 2 centímetros, ou seja, 0,02 ao quadrado. Aqui vai ser 9, né? 9 com menos 6 dá 3, com menos 6, 10 elevado a menos 3. 0,02 ao quadrado, nós temos 0,0004. Fazendo a nossa divisão, nós temos 22,5 newtons. Alternativa correta, B. Estando duas cargas elétricas que, idênticas, separado por uma distância de 4 metros,
Determine o valor dessas cargas, sabendo que a intensidade da força entre elas é de 200 newton. Vamos pegar nossa fórmula. Nossa força é 200. O K, 9 vezes 10 a nona. Não foi dado, mas quando não é dado, ou quando falado que é vácuo ou no ar, nós utilizamos 9 vezes 10 a nona. Como Q1 e Q2 são idênticas, nós temos Q vezes Q, né? Q ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado, que é 4 metros. 4 metros. 4 ao quadrado é 16. O 16 que está dividindo, ele já pode passar multiplicando. Duzentos vezes 16, nós temos aqui 2 vezes 16, 32. Esse 9 vezes 10 a nona que está multiplicando, ele já pode passar dividindo. Nós temos aqui 1Q ao quadrado. Temos aqui 1Q ao quadrado, que é igual a 3,55 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 7. Como aqui é ao quadrado, eu tenho que ver a raiz quadrada disso. Então, nós teremos uma carga de 5,96 aproximadamente, vezes 10, deixa eu contar os meus zerinhos aqui, 1, 2, 3, 4 cargas, vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Como que eu sei que é coulomb? Por causa do nosso K, que ele contém o coulomb na sua unidade de medida. Alternativa correta, nós temos aqui essa última, alternativa E.